amigos, tudo bem? Prazer, estamos aqui de volta, trazendo de novo uma consideração a respeito da arte de ensino de Jesus, né? Se nós queremos ser bons instrutores da Palavra de Deus, devemos imitar o exemplo perfeito de Jesus Cristo, nosso Senhor, tal qual é esboçado, é delineado aqui na Palavra de Deus. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, assista os vídeos anteriores, onde nós mostramos, à base da Bíblia, como Jesus mostrou ser um bom instrutor com relação à base do seu ensino, como ele dava mérito à pessoa certa, como Jesus usava perguntas apropriadas para poder ajudar as pessoas a aprender a verdade a respeito do Pai para a salvação, e também como Jesus ensinava de uma maneira simples, de modo que qualquer pessoa poderia entendê-lo. Vamos analisar agora uma outra característica que tornava o ensino de Jesus o melhor de todos, que nós devemos imitar naturalmente, se queremos também ser bons instrutores, principalmente da Palavra de Deus. É que Jesus demonstrava interesse pessoal nas pessoas. Ele se importava com as pessoas de verdade. Ele tinha o desejo de que as pessoas entendessem, aprendessem, aceitassem aquilo que ele estava ensinando. Isso fervia nas suas veias, né? Fazia parte de todo o seu ser, motivava a sua pregação. Vemos um exemplo disso? Tem vários, nos evangelhos, mostrando como Jesus demonstrou interesse, compaixão pelas pessoas. Um exemplo para nós. Vamos citar um exemplo desses? Numa certa ocasião em que Jesus e os seus discípulos tinham empreendido uma campanha de pregação, eles estavam muito cansados e Jesus teve consideração com seus discípulos. Então ele disse para os apóstolos: vamos para um lugar reservado para descansar. E aí eles pegaram o barco e foram para um lugar deserto. As pessoas perceberam que eles não estavam ali. O que eles fizeram? Foram atrás dele, buscar onde eles estivessem. Quando Jesus e os discípulos desembarcaram, onde eles iam descansar finalmente, olha o que aconteceu. O relato de Marcos, capítulo 6. Versículo 33 diz assim, do 32 em diante diz: melhor ainda, vamos ler do versículo 31 em diante. Jesus disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Olha a consideração de Jesus com seus discípulos. Então eles foram num barco para um lugar deserto. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e sabendo disso, de todas as cidades correram para lá, a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão. Será que Jesus ficou irritado? Não tenho tempo nem para descansar, já está esse pessoal aqui me perturbando de novo. Será que ele se sentiu assim, incomodado? O relato diz: assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus ensinava porque amava as pessoas, principalmente porque amava o Pai, porque amava as pessoas. Então, se nós queremos tornar o nosso ensino agradável, de modo que toque o coração das pessoas, primariamente nós precisamos amar as pessoas, ter interesse em ensinar. Não ensinar apenas para cumprir tabela, para relatar para outros, o nosso serviço, como se estivéssemos sendo cobrados. Mas devemos fazer isso porque amamos as pessoas de fato. Vemos um exemplo disso também nos discípulos de Jesus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 17. Esse texto mostra o sentimento do apóstolo Paulo, que refletia também o sentimento de outros dos discípulos de Jesus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 7, ele diz: mas nos apresentamos como crianças em vosso meio, como quem alimenta seus próprios filhos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o sentimento deles, que ensinavam para aqueles que os ouviam, é como de uma mãe que dava de mamar para os filhos. Esse deve ser o nosso sentimento de querer ajudar as pessoas. Não é de nos tornarmos como quem é superior a ninguém, mas como quem quer compartilhar algo de bom. É isso que Jesus fazia. É isso que tornava o ensino dele tão agradável e tão poderoso. Se queremos nos tornar bons instrutores imitando a Jesus, precisamos demonstrar interesse genuíno nas pessoas, amá-las, ter interesse nelas. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar nessa parte da série Imite a Jesus como um bom instrutor. Até os próximos vídeos.